A Casa do Dragão, episódio 8, temporada 1. Esse é o vídeo de análise, no qual falo sobre a narrativa, história e faço um cena a cena. Na descrição tem o link para o Em Detalhes, vídeo onde faço a expansão do universo apresentado no episódio da vez. Peço que deixa o like nesse vídeo. Se possível, deixa o like logo de cara. Ajuda demais na divulgação e para você é super simples. E caso ainda não tenha feito a sua inscrição, cogita também fazer, também é de graça e também ajuda bastante. Esse vídeo contém spoilers e vamos lá pro cena a cena. A direção do episódio é da Geta Patel, do excelente documentário Meet the Patels. Muito bom documentário, fica a dica, inclusive. Toda a cena do episódio começa com calma, passeia pelo cenário, a câmera sempre em movimento, planos sempre abertos e só depois, aí sim, o plano fecha e vem o texto. A primeira dessas cenas é com a Rhaenys, uma das protagonistas desse episódio e também da reviravolta da vez. Corlys está muito mal e a sucessão precisa ser decidida. Vaemond quer o trono para si, mesmo contra a vontade do irmão, que quer o neto nesse lugar, que é o filho da Rhaenyra. A Rhaenys ela não fala, mas é visível como agora ela tá disposta a lutar pelo trono depois de ter sido a rainha que nunca foi, pelo menos aquele trono de madeira, né, não o trono de ferro. E isso vai de encontro com o que ela havia falado pro Corlys, que tinha deixado de lado esse negócio de trono, de poder e etc. Porém, dessa vez, não é por si. Isso é que é bom entender, não é por si, é por suas netas. A grande e única representação de seus filhos que morreram, que ficaram aí pelo caminho nessa jornada. O tema do episódio surge exatamente disso, ou seja, o que mães fazem por seus filhos e por suas filhas. Veremos esse texto também nos conflitos da Rhaenyra e nos conflitos da Alicent. Ora, se a Rhaenys ela já era rancorosa por natureza, nesse episódio eu a sinto bem mais. Também pudera. Uma tragédia atrás da outra não faz ninguém feliz. Ainda mais com a nova ameaça surgindo. Note, antes de morrer, já querem o poder do Corlys. E isso também vai se repetir com Viserys. Na verdade, isso já vem se repetindo com Viserys há um bom tempo. Em Pedra do Dragão, as coisas parecem calmas. Daemon e Rhaenyra estão juntos e lhes restam ali as tarefas cotidianas. É uma pena que a série se apresse nesses pormenores, mas fica aí a sensação, né? Daemon entra numa caverna, colhe os ovos de Syrax, a Rhaenyra tá ali passeando por Pedra do Dragão e etc. Só que a gente tá em A Casa do Dragão, cara. Nada fica em paz por muito tempo. A notícia sobre a sucessão de Deriva Marca chega, o que coloca os filhos de Rhaenyra totalmente em risco. Diferente de Aegon, Jace se prepara com afinco para receber a missão de governante. O garoto se demonstra esforçado, tenta aprender alto valeriano aos trancos e barrancos, mas a mãe ela tenta acalmá-lo. Parece aquele aluno que só tira nota 10 e a mãe diz: meu filho, vá se divertir, não estude tanto não. E aqui há mais uma vez a diferença da maternidade da Rhaenyra com a da Alicent. A Alicent tem que lidar com os problemas de Aegon, que assediou, para não dizer outra palavra e ser banido do YouTube, uma serviçal. Pior, traiu a sua irmã, que também é a sua esposa. Enquanto é necessário sempre fazer Aegon ser relembrado que ele tem uma coroa pela frente, a Rhaenyra precisa pedir calma para o seu filho, que tenta entranhar não só o alto valeriano, mas os costumes da sua família dentro da sua cabeça. A cena de Alicent com a serviçal é tenebrosa. Observe muito bem, ela tem certo apreço à dor dela. Ela entende o problema que tá acontecendo ali com a garota, mas também o peso da traição que a filha poderia sentir, mas não sente porque a Helena, ela tá por ali, né? Tanto faz pra ela. Então, a Alicent precisa engolir isso, deixar passar isso, tira força muitas vezes de onde não tem, e aí tenta resolver aquela questão. A atuação da Olivia Cooke é um primor, varia em segundos, é um balé de emoções díspares rapidamente se conectando. E isso confirma o que eu falei no vídeo passado sobre o episódio 7. Rhaenyra e Alicent tratam a missão de cuidar dos filhos de maneiras completamente diferentes. Rhaenyra com classe precisa frear o ímpeto do filho. Alicent precisa dar mais um tapa na cara da sua cria. E isso depois de ter preparado o chá do dia seguinte para Diana, a mulher, a serviçal, assediada. Pedra do Dragão é linda, né? Dragonstone, no caso. A emulação de luz natural, uma luz meia cinza, dá muita crueza para esse cenário. Daemon chega ao grande salão e ao discutir com a Rhaenyra sobre o que devem fazer, eu tenho várias certezas. Vamos lá. Eles se amam, ou pelo menos se entendem. Eles amadurecem
amadureceram bastante e eles sabem o que tem que fazer para manter as aparências e a missão de sucessão. Eles são mais do que companheiros, eles parecem cúmplices. E talvez essa seja a terceira ou a quarta versão que o Matt Smith apresenta ali pro Daemon, mas perceba, sem perder jamais aquele ímpeto guerreiro. King's Landing é um novo destino. Voltar para casa é sempre percebê-la menor do que tínhamos na cabeça. Isso é comentado, inclusive, aqui, salvo engano, pelo Jace, ou então, se não, pelo Lucy. Porém, o que chama a atenção da Rhaenyra são as modificações feitas pela Alicent. O rei está ausente dos corredores, a doença o dominou de vez, e isso deixou as rachaduras do poder mais evidentes, coisa que eu já vinha comentando há pelo menos 4 episódios. Alicent e Otto dominam essas rachaduras e tentam, aos pouquinhos, aumentá-las, sem que percebam, mas o fato é que todo mundo percebe, é meio óbvio, né? Fica óbvio também que King's Landing não é mais tão Targaryen como um dia foi. Ela está infestada por outros sobrenomes, por outros objetivos. O basculante com o símbolo da fé do Sete é um afronte. A Rhaenyra, ela não pode ir contra a fé, porque ela poderá criar uma disputa já vencida contra essa religião, mas também demonstra que Alicent ganhou aliados fortíssimos. Viserys é apenas o resquício do que um dia foi um rei. Ele é literalmente só os restos de um rei. Mais um traço lindo da direção do basculante, a câmera em movimento nos leva para a reunião do conselho. A Alicent está na cadeira que deveria ser do rei. Lembremos aqui de Game of Thrones, né? Mesmo com o rei ausente, que a gente vê nos primeiros episódios, cada integrante mantém os seus lugares. E o do rei permanece vazio. Porém, a ausência de Viserys é tão grande que tanto faz como tanto fez. Isso é o pior. Isso chancela que ela, a Alicent, tem o apoio da maioria. O que é plausível, porque a Rhaenyra ela teve que deixar o queijo inteiro para os ratos se satisfazerem. Ela teve que sair dali para proteger a ela e também proteger suas crias, mas esqueceu das armadilhas, esqueceu de deixar alguns pedacinhos lá envenenados. Ou seja, o queijo foi uma fartura para os ratos que lá ficaram. Eu sinto um pouco de culpa na Rhaenyra ao ver o pai do jeito que tá. Eu pelo menos teria, né? Mas também entenderia aqui, e olha o assunto voltando, tá? Que foi o melhor para os meus filhos. A Rhaenyra e o Daemon encontrando com Viserys é uma cena importantíssima, porque quando ela chega, dada a visão e o corpo comprometidos e também a mente totalmente confusa por conta do leite de papoula, o rei precisa escutar a descrição do que está acontecendo, de tudo que vem ocorrendo ali ao seu redor. E isso vai pelo menos mais 2 vezes acontecer aqui no episódio e tem um peso narrativo muito relevante, mas já eu falo sobre isso. No episódio passado, lembremos que o Daemon, ele caçoou do que o destino guardara para Viserys. Porém, agora ele sente uma mistura de piedade e pesar. São sentimentos irmãos, mas são sentimentos diferentes, tá? Piedade flerta com compaixão, pesar flerta com tristeza. Esses sentimentos ficaram muito mais fortes na cena da audiência. E mesmo assim, Daemon ainda é prático. Ainda quer resolver a questão da sucessão e enche Viserys de questões burocráticas. Aí eu pergunto, quantas cenas de reunião do conselho a gente viu Viserys ser recebido, ser bombardeado por diversos problemas do reino, dentre eles vários problemas de stepstones, né, lá dos degraus, e aqui acontece novamente e ele reage da mesma forma, tipo, burocracia, para com isso. Inúmeras vezes nós vimos isso, inúmeras, e Viserys reclama da mesma coisa, do mesmo jeito, o que corrobora com o que eu sempre falo. Viserys é um bom homem, e isso obviamente dado todo esse contexto patriarcal, mas ele é um bom homem, mas é um péssimo rei. Afinal, quem disse que monarquia se faz com bons homens? Daemon parece saber o que se aproxima, tanto que ele meio que começa a desconfiar sobre o exagero de leite de papoula e, com isso, de que tudo aquilo dali não passa de um teatro para deslegitimizar os filhos de Rhaenyra. E pior, a própria Rhaenyra. Viserys é dominado pela dor, e aí vem a sugestão de que eles talvez não consigam contar com o rei para sua reivindicação. O roteiro prova que nem tudo precisa de uma grande situação, nem tudo são textos expositivos, nem tudo precisa ser feito no óbvio para garantir uma grande reviravolta. Os detalhes não ditos bastam e muito.
Esse clima fica mais tenso quando a Rhaenyra e a Alicent se encontram. A câmera mostra a princesa escondendo a sua cicatriz, o que serve para duas percepções. Mostrar que ela, Rhaenyra, se lembra, mas 2, também mostrar que não é a situação para trazer essa questão à tona. Pelo visto, por agora, é melhor esconder a cicatriz, o que fecha com a cena do banquete, na qual Rhaenyra propõe um brinde para a rainha em busca de mais uma vez tentar selar a paz. Só que dessa vez meio que foi aceito, né? Pelo menos aparentemente, vai. Eu acredito muito que a Rhaenyra, ela foi para lutar. Ela foi para ir no agressivo. E ao ver que entrava em um vespeiro, como ela mesma adiantou lá em Pedra do Dragão, e que a única pessoa que poderia ajudá-la ativamente parece não conseguir, que no caso é o rei, ela muda de estratégia. Não à toa, na cena seguinte, ela vai barganhar com tudo que tem lá com a Rhaenys e coloca os seus filhos nessa jogada. Eu adoro, inclusive, como o Daemon se mete na medida certa nas questões que são diretamente relacionadas à esposa. Ele confia na força dela, confia na personalidade dela, confia na sua companheira e, como ambos se mostram cúmplices, eles não precisam falar muito, eles não precisam dialogar entre eles. As ideias meio que já estão conectadas. Mais uma prova de que muita coisa não precisa ser dita, apenas sentida, e a direção conduz isso muito bem. O assunto da fé dos Sete retorna, surge mais uma vez, afirmando que a Alicent está abraçada nisso como uma aliança. E além do ponto de vista pragmático, tem também o ponto de vista alegórico, porque a fé dos Sete, né, ou pelo menos alguns costumes ali, vai totalmente de encontro a como foi selado o casamento de Rhaenyra e Daemon. O fato é que Alicent e Otto estão com diversas estratégias prontas, estão armados, estão prontos para possíveis embates que venham a existir a partir do poder que Viserys vai deixando pelo caminho, né? Dos pedaços de poder que vão ficando por aí. Daemon e Rhaenyra, pelo menos por enquanto, só tem um ao outro. Isso bastará? Eu não sei, tá? E também não vou dar spoilers. Mas os olhares, de novo, contam a história por trás da história. Tem muito mais acontecendo ali do que a gente está vendo na primeira camada. Perceba e busque sempre os olhares. Sempre. Antes de continuar para os próximos tópicos, eu posso faturar rapidinho aqui, ó, no primeiro comentário desse vídeo, não só desse vídeo, mas de outros vídeos, tem alguns livros que eu indico, tá? Os links são todos da Amazon e caso você compre por esses links, eu ganho um trocadinho que acaba ajudando bastante. Chegou aqui o meu Fogo e Sangue físico com a capa da série. Na verdade é uma sobrecapa da série, né? Tá aqui a capa amarela e tem agora uma sobrecapa da série, tá? Pra ficar aqui também em destaque a partir dessa produção aí da HBO, né? Eu só tinha lido o livro antes no Kindle, mas felizmente o meu chegou. Eu te agradeço se você comprar pelo meu link da Amazon, mas se você achar um jeito mais em conta, o mais importante aqui é o seu bolso, tá? E tem um vídeo com a sugestão de várias ordens de leitura para quem está a fim de entrar aí na obra, né, nos livros do George Martin. Então fica também essa dica. O novo Aemon é apresentado, outra transição muito boa da direção. Vamos acompanhar Lucy e Jace e, como quem quer nada, recebemos Aemon conectando questões que ficaram abertas no episódio anterior. Aemon é um grande guerreiro, né? Um cara ágil, visceral, vence Criston Cole, o que faz uma referência com a apresentação do próprio personagem, o Criston Cole. Para recordar, Criston enfrentou e venceu Daemon lá no primeiro episódio. Então, o que pode parecer bobagem não é, principalmente quando, lá na audiência, Aemon demonstra uma certa admiração pelas ações de Daemon, além de vê-lo como um bom desafiante, um bom desafio. Pelo visto, não há mais desafios pro garoto, pelo menos por ali, pelos pátios do reino, né? É hora de começar a escalar essa situação. Tanto que ele pergunta: sobrinhos, querem entrar aqui no desafio? É uma ameaça, mas também é um chamado. Se Aegon, teoricamente, foi preparado para o trono, Aemond, ele também, só que do seu jeito. Um jeito, digamos, mais bruto. Jace e Lucy foram colocados como dois bons meninos. Aemond e Aegon são o exato oposto. Um estava aprendendo valeriano, o outro estava assediando serviçais. Um estava com medo de estar em Kingsland, o outro vencia um dos melhores guerreiros que foram apresentados até aqui na série. Vaemond, numa micro reunião, uma reunião que não é reunião ali do conselho, aparenta estar mancomunado com Otto. E perceba, essa reunião não é do conselho em si, porque as esferas não estão colocadas, não estão postas. Então é uma reunião clandestina. Cada um dá seus passos para a audiência que virá, né? A Rhaenyra, ela barganha com a Rhaenys,
enquanto que o Vaemond barganha diretamente com a rainha. A Rhaenyra, ela acha que a Alicent é a maestra de tudo que tá acontecendo, mas de novo, fica claro pra gente, espectador, só pra gente, que é Otto Hightower usando a sua filha, e Alicent é novamente colocada como uma vilã de contexto. A Rhaenys, ela reconhece que Rhaenyra é uma boa rainha, ou melhor, é uma boa mãe, inclusive uma boa tutora para sua neta. O tema das mães volta. Rhaenys, ou Rhaenys, melhor dizendo, não vai entregar facilmente o que Rhaenyra precisa. Eu sinto aqui uma certa inveja e também um rancor reprimido. Rancor do que aconteceu com seu filho. Inveja de que Rhaenyra pode ascender ao trono, coisa que ela, Rhaenys, não pôde fazer. Ela é, lembremos, a rainha que nunca foi. Lá nos primeiros episódios da série, lá nos primeiros episódios da temporada, ela é bem direta com a Rhaenyra, ao dizer que jamais a deixariam ascender ao poder. As ações da Rhaenys parecem sempre muito pessoais quando tá lidando com a Rhaenyra. Eu não sei se vocês sentem isso também. Mas, de novo, isso vai ao encontro com o que ela fala lá pro Corlys. Ou seja, que já deixou de lado essas questões de luta pelo trono. Não deixou. Tem uma amargura dentro dela. No final, na audiência, ela cede, mas sempre deixa a ideia de que tudo pra Rhaenyra vai ser vendido muito caro ali por aquela mulher. Isso é muito forte, essa percepção é muito marcante. Rhaenyra visita seu pai à noite. Atenção nessa cena porque ela é fundamental para entender a cena final. Viserys pensa que é Alicent, Rhaenyra o corrige. Não, papai, Rhaenyra. Na cena final, Viserys pensa que é Rhaenyra, mas a Alicent, por sua vez, não o corrige. Ou seja, Viserys, na cena final, achava que estava falando com a Rhaenyra sobre Aegon o Conquistador, Aegon I. Alicent acha que ele falava sobre seu filho, o que virá a causar uma grande confusão e uma falsa certeza na cabeça de que o rei quer Aegon II no poder. Por isso, gente, para de colocar os nomes igual. Para! Seria tão mais fácil. Muito do que foi feito no episódio é desfeito a partir de uma confusão super boba, super tola. Rhaenyra, nessa primeira cena da visita, mostra todo o seu comprometimento com a profecia, comprometimento com o pai, com a sua missão, mas não vai ser tão diferente de Alicent também do ponto de vista dela, cara. Então, de novo, a Alicent é colocada como novamente uma vilã, dado o contexto, não necessariamente é culpa dela. A audiência começa, a câmera mostra o trono vazio, meio que de cima, as espadas esparramadas, o salão cheio de gente, os ratos vorazes por aquela peça ali, por aquele pedaço de ferro tão cobiçado nos Sete Reinos, ou pelos Sete Reinos, né? A entrada do rei é triunfal, a direção cria uma cena empolgante, a trilha sonora nos conduz como se estivéssemos numa ópera. E estamos! O rei tá com a máscara, tal qual a do fantasma da ópera. O rosto está pela metade. Nessa cena, Viserys me faz lembrar por que eu gosto tanto dele. Ele é justo quando tá bem das ideias. Suas decisões ruins sempre foram muito solitárias ou contaminadas por fingidos. As boas, aí sim, as boas foram acompanhadas de propósito e foram acompanhadas das pessoas que vêm diretamente do seu sangue, seja sua filha, seja seu irmão ou outros parecidos, mas principalmente Rhaenyra, principalmente sua filha. A coroa cai. Daemon apanha a coroa e ajuda o irmão. A paz entre eles está selada. Daemon coroa o irmão. Isso é muito simbólico, isso é muito forte, porque é como se Daemon estivesse dizendo assim, cara, chega desse lance da disputa pela coroa, toma. E esse plano é maravilhoso, porque num plano só estão as mãos de Daemon, o rosto do rei com a máscara, como se ele não estivesse mais por inteiro naquela existência, e a importante adaga. Tudo em uma cena só. Em uma cena só, na verdade em um plano só, existe o misticismo, as dores do cargo e o propósito. De novo, os olhares conduzem nossos sentimentos. Quando o rei chega, os olhares super afoitos para decidir a questão ali de Derivamarca mudam para uma espécie de surpresa, mas também temor. O poder, pelo menos pela última vez, chegou. Afinal, sempre que pôde, Viserys esteve ao lado de Rhaenyra, e dessa vez não seria diferente. As pessoas ali sabem, Otto sabe, Alicent sabe, todo mundo sabe, tanto que mais uma vez, atesta por sua filha e resolve a situação em questão. Daemon protege a honra da sobrinha / esposa e também dos seus enteados. Daemon, ele tenta ao máximo, isso desde o episódio passado,
desviar a atenção de qualquer problema que a não legitimidade dos filhos da Rhaenyra possam gerar. Ele encerra a situação de uma vez só, um golpe, fazendo o que o irmão não conseguia mais fazer, mas claramente queria fazer. Assim que Viserys tira a adaga e vocifera contra Daemon aplica um golpe limpo, um golpe digno do aço valeriano e corta a cabeça do Vaemond ao meio. Daemon se mostra, finalmente e pela primeira vez, uma excelente mão do rei. Se mostra um parceiro do irmão, um parceiro da sobrinha, um parceiro da família. Ele age pela primeira vez em favor da honra alheia, o que me faz pensar o quanto foi do Daemon e o quanto foi pro Daemon se mostrar pro irmão, pelo menos até aqui. Fica aí as questões e vocês respondem nos comentários. Vamos ao jantar. Rhaenyra toma a atitude de elogiar Alicent. Muitos olhares tomam conta do plano. Eu e Rhaenyra estamos em sintonia. No vídeo passado eu disse que ela e Alicent são fruto da mesma árvore e cada uma rolou para um lado. Essa é a diferença. Ambas são maçã, né? Ambas são a tentação ali naquela questão. Mas uma foi para um lado e outra foi para o outro. A Rhaenyra fala isso, só que com outras palavras. Só que a ideia é a mesma, né? Otto não gosta do que está acontecendo. Isso pode desmontar a filha. E desmonta, pelo menos parcialmente. Alicent parece aceitar a paz. Algo um pouco mais difícil para a geração seguinte. E olha só como desfazer o que ela fez, né? Porque ela criou Aegon e Aemond com aquela ranhura da desunião que vinha da sua geração e não necessariamente da geração dessas crianças. Tanto que até o gesto do Jace de ir dançar com a Helaena é uma certa ameaça, é uma ameaça fria pro Aegon e busque novamente os olhares. Olha como o Jace tá olhando pro Aegon quando vai chamar a Helaena para dançar. Mas aos trancos e barrancos, as coisas dão certo, pelo menos em um ponto específico. Ou seja, a última memória de Viserys com a sua família vai ser uma memória boa, bonita, agradável. Verdadeira? Não, aí são outros 500, né? Verdadeira aí não, aí é demais. Jace e Helaena dançam, esposa e filha se dão bem, até mesmo Daemon e Otto riem, né? Otto dá aquela palminha da nobreza, né? Eles parecem se divertir. Esse tempo todo, os presentes se alimentaram dos pedaços de Viserys. Isso é mostrado de maneira literal, quando ele tira a máscara e mostra o resultado de tanta briga, de tanta desavença. Primeiro os dedos, depois a mão, agora o olho, a bochecha, o rosto. Essa alegoria representa bastante como o poder não deixa ninguém inteiro. Viserys tem partes de si faltando, literalmente faltando. Mas cara, quem é a pessoa que tá ali por inteira? Quem manteve a sua essência? Quem manteve as suas vontades iniciais? Ninguém. Sangue foi derramado, olhos foram rasgados, cicatrizes foram feitas e todas as dores são latentes. Logo, tudo, qualquer movimento, a partir de então, vai parecer uma ameaça. Até mesmo quando não é, mas vai parecer. No caso, o porco que tá à mesa, né? Falando no porco, enquanto o rei sai, esse porco, que é parte do banquete, entra. Afinal, Viserys acabou, não tem mais nada que tirar dele. Então, traga os porcos para que a gente se alimente. É a vez da próxima geração bagunçar a questão atual. Até porque, o que é paz quando a gente pensa monarquia? Viserys, confuso, implantou falsas ideias na cabeça de Alicent. Antes de morrer, Viserys deixa lá a sua última confusão posta, o que me lembra porque eu não gosto desse cara. É a variação, né? Viserys é isso. Mas também, assim, não dá pra culpá-lo. Pelo menos 100% ali pelo que aconteceu. De novo, Viserys ele tem seus erros, seus problemas, suas burrices. Mas ele foi alguém que literalmente serviu de alimento pros ratos que o circundaram. Uma lágrima rola pelo que sobra do seu rosto. E aí vem o último suspiro e então a sua morte. O episódio termina em luto. E depois uma canção sobe com alguns acordes do tema do Jon Snow. Ou seja, a profecia gerou novamente uma confusão em Westeros. As últimas lembranças de Viserys são falsas e irreais. As últimas palavras foram para a pessoa errada. E o último "eu te amo" foi para o vazio, mas deveria ter sido para Rhaenyra. O amor de Viserys pela filha era tão grande, tão abrangente, que trouxe consigo diversas decisões difíceis e controversas, decisões que foram contra costumes da época, costumes do reino, e poderiam demais ter mudado tudo aquilo dali. Infelizmente, porém,
esse amor vai ser completamente destroçado mais uma vez. Pior, cara, o poder está vago. E nós sabemos muito bem o que acontece quando o poder está vago. Até o próximo vídeo, um forte abraço em vocês e tchau.